Olá, meu nome é Henrique. Eu comecei a fazer terapia por causa da minha síndrome. Ela é de Asperger. A primeira terapia foi com uma moça chamada Estela. Ela era bem simpática. Foi daí que tudo começou. Eu acabei evoluindo psicologicamente. No início eu era um pouco mimado e só queria saber de brincar. Demorou bastante, mas finalmente aceitei minha atividade. Como era a primeira atividade, foi até fácil. Até porque eu era apenas uma criança. Os dias foram passando. Eu conheci a Cíntia, a chefe da Pilares. Ela era bem simpática. Também conheci o Fábio. Inicialmente a gente só fazia online. Apesar de ter passado muito tempo, eu ainda consigo sentir a raiva de fazer essa terapia, porque o Wi-Fi da minha casa, digamos que 50% da minha terapia, era tentando reconectar a chamada. E quando finalmente reconectava, caía de novo. Eram tempos difíceis. Depois de um tempo, aquela mini Pilares fechou. Mas, felizmente, abriram mão de uma nova. Ela era bem maior e isso ajudou muito. Até porque a clínica estava começando a receber várias crianças e elas precisavam de mais espaço. Também comecei a fazer fono. Eu fiz fono com a Roberta, também muito simpática. Minha letra, digamos que era japonês tentando escrever árabe. Depois de um tempo, eu acabei recebendo a alta da fono. Fiquei confuso, mas depois de um tempo eu acabei entendendo. Eu fiquei feliz com a notícia, pois assim conseguia saber que a minha letra era legível e a vista de quem lia não piorava a cada minuto. Por que esse texto tá grande, você pergunta? É bem simples. O texto que eu vou ter que falar é um pouquinho grande e essa folha tá ficando sem espaço. E eu adoro quebrar a quarta parede. É bem legal, satisfatório também. Em 2020, eu acabei não mencionando, mas aconteceu uma pandemia muito grande no mundo inteiro. As viagens de aviões teve que parar, tudo teve que mudar. As aulas tiveram que fazer EAD. Era muito chato o EAD. Simplesmente por dois motivos. Como já foi citado antes, a minha internet não era das melhores. E dois, eu quase dormia nas aulas. Eu tentava ficar acordado mais 4 horas olhando direto para uma tela e fazer isso 5 vezes por dia. Não era uma experiência muito agradável nem pra mim, nem pra ninguém. E ainda dava um sono muito grande, chegando até o nível mais de 8.000. Mas sinceramente, eu só queria responder a chamada, desligar minha câmera, desligar meu áudio e só dormir. Bem, os dias foram passando, nada de novo acontecendo. Até que um dia, eu acabei reparando uma coisa. Os meus colegas de classe tinham celular. Aí eu fui lá pro meu pai e disse: ô pai, eu posso ter um celular? E ele disse assim: eu iria comprar o celular se você tiver 10 contatos de amigos. Eu anotei, mostrei pro meu pai e ele falou que era pra anotar o número de amigos e não o número de terapeutas. Mas no final ganhei um celular. Assim conseguindo fazer as terapias do meu próprio dispositivo e também evoluindo em questão de socializar, ajudando muito. Nesse tempo precisei de ajuda em duas matérias escolares, química e matemática. Então comecei a fazer aulas particulares com o Fábio. No início não estava indo muito bem, então o Fábio decidiu fazer uma tabela de pontos. Funciona assim: se eu faço as tarefas com cuidado, chego na hora, eu ganho pontos. Se eu não faço, eu perco pontos e isso valia para ganhar prêmios. E isso me ajudava a ter animação e determinação em fazer as tarefas, evoluindo muito. E no final do ano, como recompensa, eu assisti Sonic, o filme. Muito legal. O filme, ele teve um ano de atraso por causa do design feio do Sonic. Era muito feio. Mas no final de tudo, valeu a pena. Após vários dias de pandemia, a doença começou a ser controlada com muito mais facilidade. Mas ainda estamos em EAD, o que é bem triste. Mas pelo menos a pesquisa da vacina já estava bem avançada. Essa novidade acalmou muitos. Mas ainda precisávamos esperar bastante. A vacina foi marcada para janeiro de 2021. Não deu uma hora e as pessoas já estavam bem felizes. Mas claro, distante uma da outra. No final do ano, recebi controle do meu amigo e terapeuta Fábio. Fomos no shopping e fechamos o ano com chave de ouro. Mas infelizmente, o meu verdadeiro pesadelo ainda estava por vir. O 7º ano. Em 2021, eu estava com grandes expectativas. Até que eu mudei de casa. Eu estava animado no começo, mas acabou surgindo um problema. E esse problema ia mudar o meu ano. O motorista da van escolar conseguia me levar até a escola, mas infelizmente não conseguia me levar de volta. E a escola teve que me colocar no horário da manhã. E foi aí que tudo começou. Quando cheguei no primeiro dia de aula, percebi duas coisas. O calendário das aulas era diferente, com os horários. E dois, fui parar justamente na pior sala da escola. Pense em um cara educado e um monte de cara bruto e chato. Não foi um ano muito legal. Os meus colegas de classe não eram legais. Mas em compensação ganhei um novo amigo e terapeuta. O nome dele era Thiago. A gente se dava bem, porque nós dois gostávamos de videogame. E de vez em quando a gente jogava, mas também a gente fazia atividades. Com as atividades e os jogos, consegui evitar uma forte depressão. Eu agradeço ao Thiago por conseguir me livrar disso. Consegui finalizar esse ano sem ter nenhum problema psicológico. Em 2022, após passar por tempos ruins, o universo decidiu me recompensar de uma forma muito legal, me colocando em uma sala onde eu iria me identificar, só que em uma nova escola. Comecei a fazer amigos, mas infelizmente na balança tem que se equilibrar. A terapia do Thiago se encerrou, mas pelo menos a minha carga horária se diminuiu. Depois de um tempo, o filme do Sonic 2 foi anunciado. Foi no dia 8/4 e por coincidência meu aniversário é 10/4. Foi um momento perfeito. Ao mesmo tempo que ganhei uma pelúcia de um personagem chamado Foxy, de um jogo bem famoso, eu acabei tendo uma festa e acabei me reencontrando com um amigo de infância. Foi muito legal. Depois de um tempo, uma nova clínica apareceu, mas as outras clínicas foram vendidas. Antes de ser a clínica que é hoje, a clínica era uma fábrica de medicamentos.
médicos, que acabou fechando com a pandemia. Os dias nessa clínica foram passando, as minhas provas semestrais foram acabando, e agora eu termino de narrar essa timeline com chave de ouro. Bem, o que o futuro me aguarda, eu não sei, mas pelo menos eu espero que seja coisas boas. Eu estou ansioso para isso. Agradeço a você por dedicar um pouco da sua atenção para essa narrativa. Eu desejo a você um bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário você está.